hoje eu caminho em diversos nichos, né, de poder econômico, poder aquisitivo, de esferas da sociedade mesmo, como artistas, como jogadores, como pessoas que outrora comiam ratos e aí vai de várias classes. E eu entendi algo: se você ajuda o rico, você é interesseiro. Se você ajuda o pobre, você é sensacionalista. Aí você escolhe o que é que você quer. Ou você vai ajudar os ricos e vai ser chamado de interesseiro, ou você vai ajudar os pobres e vai ser chamado de sensacionalista. Eu entendi que toda missão, ela carrega um julgamento. Só que se eu realmente me importar com aquele julgamento, o primeiro julgamento já vai me parar. Então, eu te confesso claramente, eu tenho sangue frio, né, para pessoas que realmente criticam, mas não fazem nada. Mas existem também críticas construtivas, existem críticas de melhoras, tanto que a gente tem pessoas em nossa volta que falam: olha, faz assim, olha, se comporta assim, olha, sabe, traz assim o tempo inteiro. A gente tá aqui, né, pra aprender uns com os outros. Mas pessoas que realmente não edificam, mas apontam, como hoje na live, né? Tipo assim, eu tava lá, dava pra ver que eu não tava dirigindo, eu tava com o olho aqui. Como é que eu estaria dirigindo com o olho aqui sem olhar pro lado? E o pessoal: você tá dirigindo e não sei o quê. Então, assim, vão ter pessoas que vão falar. Sempre Mas vai ter, né? sempre. Mas aí eu escolho qual é a crítica que eu quero receber. Hoje, o meu chamado, como num todo, não é cuidar só dos pobres. Embora a minha maior pauta, o meu maior esforço em termos de audiência, de fala, de defesa, são os pobres. Mas eu fui chamado para ajudar o necessitado. Então hoje eu me entrego verdadeiramente por completo para isso. Eu sei que a causa de Cristo, ela nos une. Então tem coisas que eu penso um pouco diferente, tem coisas que você vai pensar um pouco diferente, tem coisas que ela vai pensar um pouco diferente, mas na unidade a gente sabe que o que nos une, isso é até uma frase tão clichê, mas de fato o que nos une é muito maior, sabe? Que é assentar à mesa, é trazer o pobre e o rico e dizer: na mesa não tem um maior do que o outro, na mesa não tem um se assentando numa cadeira mais alta do que a outra. A gente pode sentar e a gente pode comungar, tanto que eu não lido com a prosperidade bíblica como uma prosperidade de ter. Jesus não veio dar nada pra ninguém, Jesus não Nem veio dar existe esse carro. verbo, né? No hebraico Exatamente, ter, não não tem, tem. não Ele não existe. veio dar, ele veio nos tornar. Então é uma nova condição. É como você disse, a nossa carne, ela vai lidar diariamente com o pecado, a nossa carne vai lidar com o cansaço, com a fadiga, né, com doença. Eu tô um pouco Com os gripado hoje, desejos. né, com os desejos, com a inveja, com a raiva, com a ira. A gente vai lidar diariamente. Existe uma luta eterna entre o espírito e a carne, é fato. Com Jesus ou sem Com Jesus. Jesus ou sem Jesus. Mas a Bíblia diz que aqueles que nasceram de Deus, eles nasceram de Cristo. E nascendo de Cristo, eles vão vencer por meio da fé. Ou seja, uma vez que o meu espírito ele era morto, eu era pecador, derrotado, inimigo de Deus. Paulo fala isso em Romanos 8, Romanos 7. Ele diz assim: olha, quando nós éramos pecadores, Cristo demonstrou seu amor para conosco, Deus demonstrou seu amor para conosco enviando Jesus. Ele continua dizendo: nós éramos fracos, nós éramos inimigos de Deus. Então ele traz essa característica daquele que era pecador como o inimigo de Deus, o fraco. Mas quando Jesus veio, ele traz para nós essa nova condição. E aí Paulo chega e diz: olha, agora, cara, tu não é mais pecador, agora você se torna justificado. E nisso eu sou livre, mas eu sou preso ao evangelho. O meu livre-arbítrio é uma prisão à vontade de Jesus para mim, uma vez que eu entrego a minha vida. Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando a gente entende essa nova realidade, a gente pode apresentar uma nova possibilidade de vida. Porque imagina, que possibilidade de vida eu vou apresentar para uma criança que está no meio de uma guerra se não for Jesus? Que possibilidade de vida eu vou apresentar para uma família que recebeu tiros à torta e à direita para tentar tirar a família de uma terra para possuir? Ou seja, o evangelho, e eu sei que a gente acaba que tem muitos debates nesse sentido, nossa, o evangelho não é triunfalismo. Cara, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, eles andam em triunfo continuamente. Por quê? Não é por mim, porque em mim mesmo eu sou pobre, eu sou derrotado, eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou o bichinho de Jacó em mim mesmo. Mas em Cristo eu assumo a recompensa de uma luta no qual ele venceu. Então isso é graça, não é favor, não tem como eu merecer. Mas hoje eu trago para essas crianças essas realidades que, se não for fé, não tem jeito, é que você agora merece, mas porque Jesus pagou o preço. Você merece ser curado e sarado, porque Jesus pagou o preço. Você merece
mesmo diante da guerra que você viveu, ter aqui um estrangeiro, um governo, uma mão de Deus, alguma coisa que vai te tirar. Por que você merece? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para que nós tivéssemos uma vida, para que nós não perecêssemos, mas que nós tivéssemos vida eterna. Ou seja, se eu não apresento um evangelho onde existe uma possibilidade de melhora de vida, e eu não estou dizendo que a gente muda, né? A gente adapta o evangelho para poder trazer um acalento. Jesus é o acalento. Jesus é a nossa prosperidade. O evangelho nunca deve ser adaptado às pessoas, né? Exatamente. Jesus muda as pessoas para Transforma que elas se adaptem ao a evangelho, realidade de uma nova vida. Então, quando eu entendo que, cara, o evangelho de Gênesis a Apocalipse, ele é uma construção, né? Paulo vai dizer, inclusive, que enquanto a antiga aliança é lida até nos dias de hoje, é como se um véu obscurecesse os nossos olhos para que nós não contemplássemos quem Jesus é. Paulo vai dizer o tempo todo, a plenitude dos tempos. Ele é a plenitude dos tempos. Ele é a real imagem de Deus. Então, quando a gente apresenta um evangelho que é Jesus e não Jó, quando a gente apresenta o evangelho que não é Moisés, mas é Jesus, quando a gente apresenta o evangelho que não é o Jó que sofreu, se lascou todinho, perdeu, por quê? Porque Jó aconteceu tudo aquilo. Não foi porque Deus quis. Jó viveu tudo aquilo porque no final ele vai dizer, eu temia, ele tinha medo, e a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de ousadia e intrepidez. O que foi que fez o diabo acessar Jó? Não foi a permissão de Deus. O que fez o diabo acessar Jó foi o espírito de medo. E como Deus existe a sua autorização, né, que a gente chama de realmente, como está escrito, o diabo perguntar até Deus, eu posso? Deus encontrou antes desse acontecimento, uma possibilidade do diabo acessar Jó por meio do medo. Medo é um espírito. Quando eu tenho medo, eu abro um precedente do diabo me alcançar. Então Jó ali viveu aquela realidade. Aí eu vou pregar Jó e não Jesus, que veio se fazer maldito, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que eu me tornasse abençoado. Eu vou pregar Jó que teve medo, por isso que o diabo acessou a vida de Jó por inteiro, e não vou pregar Jesus que se fez maldito para eu ser abençoado. Mas será que esse medo não é pregado justamente porque nós vivemos numa sociedade do qual só o medo que vai aproximar ele de uma falsa segurança para si mesmo, e não como na Angola, que Jesus é a única coisa que tem. Eles a única esperança que eles têm. Porque nós temos muitas coisas do quais nos apegar. E Deus nunca será tudo que tivermos, até que ele seja a única coisa que nós tenhamos. Porque a gente tem um monte de coisa. Se der errado agora, eu tenho minha carreira, eu sou advogado, eu faço isso. Eu faço isso, eu canto. Mas será que quando Deus tira tudo, ele vai ser o nosso recurso? Cara, eu vou te falar uma coisa. A Bíblia diz que é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que eu tô te dizendo isso? Se a forma no qual o evangelho foi me apresentado me aproxima por mais um medo ou por mais um receio, a adoração é quebrada. Porque a adoração, eu adoro ao Senhor independentemente do que eu estou vivendo, do que eu tenho, do que eu sou. Não é uma obrigação. Deus não vai provocar nada na minha vida para que eu possa a Ele a honra e a Ele a glória. Por que Ele não vai provocar algo ruim? Porque senão não é adoração. E adoração é um livre ato de elogio ao Senhor, independentemente daquilo que eu estou vivendo. Porque não é o que eu estou vivendo que define o que Ele é, mas é o que Ele é que vai definir o que eu vou viver. Então, se a gente lida com um evangelho onde a gente tem esse medo, não tratando como o medo do temor, né? Porque existe o temor e existe o medo, né? O medo, ele é um espírito, e o temor, ele é o zelo, né? A gente não pode perder o temor ao Senhor, o temor de pecar, o temor de desviar dos caminhos do Senhor, o temor de priorizar dinheiro e não o Senhor, o temor de priorizar a família e não o Senhor. Isso é o temor. E o temor não é o medo de não ser recompensado por aquilo que Deus vai me dar, entende? Mas o temor é o medo de entristecer o Deus que já me deu tudo. Então, quando eu tenho medo, o medo vai dizer, eu não posso fazer isso porque senão eu perco isso. Mas quando eu tenho temor, eu vou dizer, eu não posso fazer isso, porque senão eu vou entristecer o Deus que me deu isso.